Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Tio Stark e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu transformei esse Pantera Negra no Scorpion do Mortal Kombat. O molde está na descrição do vídeo, é um molde muito simples, então é só imprimir e depois estar transcrevendo as peças para o EVA. Essa action figure tem aproximadamente 15 centímetros, é uma figura Xing Ling. E aqui eu vou estar arrancando a cabeça, começando a pintura pelos braços. Isso vai facilitar bastante na hora em que eu for estar fazendo a cobertura, né? Fazendo aqui o kimono do Scorpion. Logo em seguida a gente vai estar pegando essa primeira parte. Nós vamos fazer o recorte. Eu transcrevi aqui para uma folha de EVA. Depois foi só ajustar novamente o mesmo molde. Então por isso que não tem um segundo, que é para fazer a parte das costas. Então aqui eu fiz o desenho e lembrando que essa parte aí, que digamos essa parte da saia, nas costas o Scorpion não tem, então a gente vai estar deixando essa partezinha das costas de lado. Então aqui eu estou medindo para conferir se está tudo certo, tudo alinhado. Então só explicando, foi por isso que eu já fiz a pintura dos braços primeiro, porque na hora de eu fazer a colagem poderia, né, manchar aí a pintura do kimono e tal, e ter que ficar refazendo. Aqui eu vou recortar justamente para poder fazer a colagem certa e alinhada, e depois a gente encaixa a parte de trás. Então esse vai ser o processo, tá? Então a gente vai passar cola e vamos levar ele até na parte de trás. Aqui eu estou fazendo alguns ajustes, medindo. Antes de começar o processo da colagem, eu vou estar recortando esse quadrado aqui no EVA preto, porque isso aqui vai ser o detalhe do kimono, né? O detalhe da saia, vamos dizer assim. Então aqui, cara, eu vou tirar uma lasca muito pequena, então bem pequenininho, tanto de um lado quanto do outro, e na parte de baixo não precisa tirar muito. E depois aquele processo, é só fazer a colagem. Muitas pessoas perguntam o tipo de cola que eu utilizo. Eu utilizo cola instantânea, tá? Então ela é bem rápida e seca assim na hora. Aqui vou fazer o esquema da máscara, tem o molde aí. O boneco do Pantera Negra tem essas orelhinhas, né, de gatinho. Então eu tô retirando essas orelhinhas dele de gato. Aqui eu tô passando cola bem próximo ao nariz, né? Ele tem um relevozinho. E eu tô colando o primeiro meio para colar bem alinhado, tá? Então bem ali na linha dos olhos. Então é só tentar para ficar um projeto bem alinhado. E depois eu vim fazendo, arrematando aí a colagem nas partes laterais. Vocês vão notar que a máscara vai ficar um pouco grande dependendo da figura, tá? Então vocês têm a opção de recortar, tirar o excesso. Eu aqui no meu caso, eu tirei a cabeça novamente, então eu apliquei a cola, fiz um corte reto e depois eu fui modelando. A folha de EVA, ela é tranquila também para fazer a modelagem. Se tiver um soprador térmico, fica melhor ainda para estar deixando bem acabado a peça. Depois eu vim aqui, não fiz um detalhe a mais, não mexi muito na figura, porque o Pantera Negra já tem uma característica bem parecida do Scorpion, então pintei a face. Esse molde é o molde do gorro, que eu acho assim, o Scorpion, para mim a melhor versão dele é a que tem esse capuz, né? Então aqui eu fiz, depois cortei ao meio, fiz o mesmo processo para ficar alinhado, passei cola deixando um pouquinho para frente aí a colagem do gorrinho, e depois eu vim descendo, tá? Essa parte de trás a gente vai colar no final, justamente para a gente retirar o excesso e colar no espaço necessário que a gente precisa. Aqui eu fiz uma colagem no ombro, tá? Então eu preservei a movimentação da cabeça. Claro que não vai ficar 100% movimento, mas dá para você fazer poses ainda com a figura, né? Colocar a cabeça virada para ambos os lados. Então, repetindo o mesmo processo, então aí eu já colei, passei bem aí na linha do EVA, né? Passei aí na cabeça, fui alinhando ponta com ponta, ó. Então alinhar ponta com ponta, né? E depois fiz o mesmo processo, deu um pingo de cola no ombro, tá? Fiz a medição primeiro, deu um pingo de cola no ombro e fiz o encaixe do gorrinho. E para tirar o excesso foi muito fácil.
eu fiz a medição de quanto eu precisava tirar, né, para unir as peças. E depois é muito fácil, é só passar a cola aí e fazer o mesmo processo, juntando ponta com ponta até conseguir fazer a colagem e a junção das peças. Olha aí para vocês verem, fica bem legal o Scorpion aí com esse gorrinho. E agora, seguindo o mesmo processo, eu sugiro que vocês comecem a colagem por baixo, tá? Para ficar bem alinhado. Então a gente mediu antes aí, vocês viram. Então eu já achei aonde eu tinha que encaixar a peça, então eu colei aqui pela parte de baixo, tá vendo? Depois, ó, já medi as laterais, então vim colando as laterais, então vi aonde eu tinha que encaixar, tá vendo? Ó? Então já levei ali pro cantinho. Fiz o mesmo processo, agora vocês vão entender o porquê que eu pintei primeiro, tá vendo? Ó? Então eu já fiz a colagem da peça, ó, e eu não vou ter que precisar ficar arrematando a parte de baixo, né, do braço que fica embaixo do kimono. Então aqui já agilizei bastante o processo. Então aqui agora a gente vai estar fazendo a colagem na parte de trás, a gente vai encaixar aqui a parte das costas. Quem quiser, galera, pode tirar o excesso dessa pontinha. Eu não quis não, porque como é uma customização, eu vou moldando o boneco e vou vendo aí como que vai ficando. Então eu achei interessante ter deixado esse detalhezinho aí, apesar que no final depois vocês vão ver que eu tampo, mas eu gostei bastante aí da forma que foi tomando. E aí eu cortei uma tira muito pequenininha, tá, bem fininha, para fazer o acabamento, tá, a parte do cinto aí do Scorpion. Depois eu cortei mais uma muito fina, quanto mais fino vocês conseguirem cortar é melhor, e fui fazendo os relevos na roupa. Então aonde tinha alguns detalhes pretos, né, eu fui fazendo para dar um relevo bacana na roupa. Eu cortei uma tirinha aí, eu deixei algumas imagens de referência, não usei todas, mas eu deixei algumas aí para vocês terem mais ou menos uma noção de espessura, né, de tamanho aí para vocês cortarem para fazer o cinto e o acabamento. Então aqui eu tô fazendo o acabamento do cinto, né? Depois eu pulei para a parte da canela, então eu fiz esses detalhes aí da canela. É bem fácil também, galera. Esse para mim foi um projeto mais fácil que eu já fiz até hoje e que eu mais curti fazer. Depois eu cortei uma tirinha aí no EVA marronzinho para tá fazendo, né, a alça aí da caneleira, digamos assim, para simbolizar, né, aquelas alcinhas ali da caneleira. E aí vocês podem fazer, se não tiver EVA marrom, vocês podem fazer de outra cor. Como eu tinha um EVA aqui bacana nas cores, né, que eu precisava já do Scorpion, ajuda bastante que eu não preciso pintar, né? Mas aí quem tiver de outras cores, depois é só fazer o acabamento com pintura. Aqui eu cortei novamente uma outra tirinha, e nessa parte aqui eu peguei uma imagem de referência aqui, digamos assim, essa cueca dele aqui é amarela, tá? Então eu fiz uma capa improvisada aí, só passei cola na cueca dele, taquei o EVA ali por cima e depois eu vim recortando e fazendo, retirando as rebarbas, né? Fui retirando a rebarba aí só para dar aquele acabamentozinho aí. E depois eu fiz esses quadradinhos que tem na roupa clássica do Scorpion. Vim colando aqui na parte de baixo, né? Fiz as colagens e acabou que eu colei por cima daquele triângulo. Então, por isso que eu falei, quem quiser pode tirar, quem não quiser pode deixar. Eu fiz um acabamento aqui no punho, eu preservei aí a parte preta da armadura e coloquei o mesmo da canela nos punhos aí. Fiz um acabamentozinho. Depois com a tintinha preta eu vim só reforçando um pouquinho aí a tonalidade de cor. Pintei os olhos de preto, tá? Porque o Scorpion ele tem esse olho mais profundo. E depois eu dei um pinguinho com tinta branca só para dar aquele efeitozinho ali, digamos, de morte do Scorpion. Para fazer a clássica corrente, eu tinha essas arminhas aqui que veio nas Tartarugas Ninja. Então eu tinha uma faquinha estilo que o Scorpion usa, então uma kunai, né? Então eu peguei essa kunai num fiozinho de cobre, já que eu não tinha uma correntinha, então eu passei ela aqui no fio de cobre, furei a mãozinha do Scorpion e amarrei aqui para dar aquele simbolismo, e peguei algumas arminhas e coloquei na parte de trás. Aqui, galera, vocês vão notar que o EVA ficou um amarelo apagado, então eu peguei um amarelo ouro aqui e fiz alguns retoques na pintura. E fica bem legal porque acaba que aonde o pincel não entra, fica um tom sobretom de amarelo, aonde dá aquele efeito de profundidade e efeito de sombreado. A cabeça dele vocês podem notar que mexe.
E agora o nosso resultado aí de como que ficou o nosso Toy Makeover do Scorpion de Mortal Kombat.